Bom dia, que bênção estarmos mais uma vez juntos aqui para buscar o Senhor, para estudar da sua palavra, para buscar dele instrução, para buscar dele sabedoria. Seja muito bem-vindo, galera que tá chegando aí, ó. Renato, o Ivan lá de Floripa, que legal, Ivan, Raquel Tavares, Aridinha, Fernando Castro. Quantas pessoas estão entrando, estão chegando? Seja bem-vindo. Hoje, Márcio, Gustavo, tô vendo aqui, William Gonçalves, a galera, tem muitos que eu não consigo ver, porque sobe muito rápido aqui. Que bom, a gente tá reunido hoje, feriado, né? Um feriado meio que no meio da quarentena, mas é um feriado. E também hoje é aniversário da cidade de Brasília, 60 anos de idade. Então que Deus abençoe nossa cidade, Deus abençoe a capital da nossa nação, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe tua casa aí, tô vendo tantas pessoas chegando. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso episódio tá top, tá demais. Pastor Davi Fantasini, bom dia, que demais. Tiago Vieira, Vitor Bandeira, Natália Bandeira, Lucas Gabriel, Sorocaba toda na área aí. Bom dia a todo mundo que tá chegando. Que bênção. Vamos nos unir então para estudar da palavra, entender o que ele tem para falar conosco hoje. Azuleide, lá em Maryland, United States. Muito bem, Deus abençoe. Amanda Jordão. Quantas pessoas? Vamos orar. Pai, nós colocamos nossas vidas diante de Tuas mãos. Eu peço que Teu Espírito Santo venha, fale conosco aqui, nos presida agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz, por isso vem sobre nós, meu Deus, abre o nosso entendimento e nos dá direção em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos nessa, vamos continuar viajando nas Escrituras? Então vamos lá. Estamos nos aproximando do fim do livro de Deuteronômio na Bíblia. Já entendemos que Deuteronômio é um livro escrito pelo próprio Moisés nos últimos meses que eles estavam para entrar na Terra Prometida. Moisés já mais velho, agora mostrando para uma nova geração como essa geração deveria se comportar. Então a temática é entrar e possuir a terra, mas também obediência, obedecer a Deus, obedecer os mandamentos dele, obedecer a aliança com ele. Assim continua o capítulo 30, que é o início da nossa leitura de hoje, quando ele começa a falar da bênção de se obedecer e como Deus vai ter misericórdia. Deus vai circundar o coração do povo, versículo 6. E a sua descendência, e de todo o coração, toda alma para viver. Então ele continua falando de como Deus abençoa quando a gente tem aliança com ele. Versículo 9, o Senhor teu Deus te dará em abundância dos teus animais, do fruto da terra. Se você, sempre o condicional, né? Se você der ouvido à voz do Senhor teu Deus. Olha só o que ele diz, Moisés está meio que dizendo, gente, não é difícil obedecer a ele, não é difícil ter aliança com ele. Olha o versículo 11. Esse mandamento que hoje te ordeno não é demasiadamente difícil, não está longe de ti. Então dá para cumprir isso que ele está dizendo, tá? A palavra do Senhor, versículo 14, está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para que você a cumpra. Então, ele continua na mesma temática de obediência. Ele termina o capítulo 30 propondo de novo aquele paralelo, lembra, de vida e morte. Ele já tinha falado isso em vários outros capítulos. O capítulo 28 tinha sido dedicado à bênção e maldição, a vida e morte sendo proposto para nós. Mais uma vez ele põe, hoje eu te proponho a vida e o bem, hoje eu te proponho a morte ou o mal, e assim vai. Tudo bem? Se você... Hoje, versículo 19, eu tomo céus e terra como testemunhas, que eu te propus vida e morte, bênção e maldição. Escolhe a vida para que você viva e a tua descendência, amando, versículo 20, a base da lei, amando o Senhor teu Deus e dando ouvido à sua voz. Tudo bem? Então, ele já quase que esgotou o assunto de falar de obediência, de bênção, de morte, de bênção, maldição, de morte e vida. E agora nós vamos entrar num momento maravilhoso, dramático um tanto da história, porque Moisés está começando a se despedir. Eles já sabiam que não entraria na Terra Prometida, e agora já está chegando a hora desse grande personagem bíblico que a gente estudou, e está com ele aí pelo menos há uma semana e meia, tá chegando a hora da despedida. Então pega o seu lencinho aí, que daqui a pouco está chegando a hora. Capítulo 31, ele já está dizendo para o povo, olha, eu tenho 120 anos de idade, versículo 2, eu já não posso sair e entrar, tipo, cheguei no limite onde eu posso ir, o Senhor me disse que eu não vou passar do Jordão. Então, o que a gente tem que aprender? Guarda essa frase aqui que a gente tem que aprender. Guarda essa frase. Se tudo que você construiu na tua vida, as conquistas, as vitórias, os avanços, os testemunhos, se tudo que você construiu na sua vida acaba quando você morrer, você, sem dúvida, escreveu uma linda história. As pessoas vão contar a tua história.
Agora, se o que você construiu na tua vida continua depois da sua morte, continua depois que você não está mais, aí você deixou um legado. A diferença de história e legado está aí. O legado continua depois que você já não está mais lá. Moisés está nesse momento. Se tudo que ele fez, todo o esforço que ele fez no Egito acabasse nele, ia ser uma linda história. Mas ele não era um historiador, não era um cara que escrevia história. Ele era um homem de legado. Então ele está dizendo, olha, eu tenho 120 anos, eu não posso mais entrar, eu não posso mais continuar daqui. Mas, versículo 3, o Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele vai destruir as nações diante de ti. Josué vai passar adiante de ti, como o Senhor tem dito. Então sabe o que ele está dizendo? Eu já treinei um sucessor. Eu não vou continuar, mas o sucessor vai continuar. Como que a gente tem que aprender isso nos dias de hoje? Quero te desafiar aqui. Se você é líder de célula, quais são os líderes de célula que você está formando? Quais são os líderes que no próximo ciclo de cursos aí você vai poder indicar para que eles sejam líderes? Se você é um diácono, qual é o diácono que você está formando no meio do povo? Você não tem autoridade para ungir. Quem faz isso é o teu pastor. Mas você tem autoridade para preparar, para separar e para deixar alguém pronto. Se você é um presbítero, entre a equipe de diáconos, quem são os presbíteros e os futuros presbíteros que você está treinando? Se você é um pastor, quem são os futuros pastores que vão para o campo que você está treinando? Essa é a lição que a gente tem que aprender com Moisés. Moisés não estava choroso, não estava chateadinho que não ia entrar na terra prometida. Ele diz assim, não, Deus já falou, já tratei com Deus essa história aqui, eu não vou, mas tudo continua. Eu não vou, mas eu preparei um sucessor. Eu não vou, mas eu preparei alguém que vai adiante. Então Josué vai adiante. Aí ele indica ao povo que Josué iria. Josué levará o povo, versículo 4, como o Senhor fez. Ele cita duas batalhas antigas, em Seom e Og, rei dos amorreus. Lembra que ele destruiu, ele lembra do que Deus já fez vencer. O Senhor vos entregar a este povo, farei segundo o mandamento. E aí, ele começa a mostrar qual vai ser o conceito do livro de Josué, que daqui a pouco a gente vai falar. Versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temam, não vos atemorizei diante dos inimigos, porque o Senhor vosso Deus vai convosco, ele não vos deixará, nem vos desamparará. E aí acontece uma reunião, eu queria estar nessa reunião, um board meeting, uma reunião de diretoria de Deus, Josué e Moisés. Versículo 7. Chamou então Deus Moisés e Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque a este povo você vai fazer entrar na terra que como juramento prometi dar aos teus pais e ser herança. O Senhor vai adiante de ti, não te deixará, não te desamparará, não te atemorizeis. Então o bastão já está quase sendo passado. É o momento que a congregação é alertada que Moisés não vai, mas Josué continua a obra. Josué continua, não acaba em Moisés. Eles escrevem a lei tem que ser lida de 7 em 7 anos, de acordo com o que a gente está lendo aqui. Eles falam, inclusive, prevêem que um dia Israel ia se rebelar. Deus fala, um dia essa nação vai se rebelar. Então aí Moisés começa a entender o sentido de ele deixar tão claro e ser tão repetitivo quanto a obediência, que ele estava dizendo, um dia o pessoal vai se rebelar, se preparem. Inclusive o que eles fazem, eles pegam a lei tinha que ser lida a cada 7 anos, eles deixam a lei ao lado da arca. Então agora lá no lugar que seria o Santíssimo, né, o tabernáculo mais edificado, mas ao lado da arca ficava a lei. A lei. Capítulo 32, Moisés inaugura um gênero musical. para que você nunca esqueça. Sabe o gênero musical da sofrência? Sabe aquelas músicas de sofrência? É 32, porque o cântico de Moisés, no capítulo 32, é um cântico que Deus diz que ele deveria registrar para que todas as gerações soubessem. E grande parte dele é sofrimento. Lembra que vocês fizeram isso? Lembra que vocês fizeram aquilo? É mais ou menos assim. Quando vocês lá na frente tiverem se desviado de mim, tiverem se afastado dos meus mandamentos, estiverem sofrendo, não se esqueçam porque vocês estão sofrendo. Escuta essa música aqui de Moisés. Baixa no MP3 aí no teu Spotify, a galera escutava. Nossa, dá até vontade de chorar cada coisa que ele diz aqui. Do que acontece, como que Deus teve que espalhá-los na memória. Versículo 18, olha lá, vocês se esqueceram da rocha que gerou vocês se esqueceram no Deus que deu o seu ser, então o Senhor os desprezou, então vocês viraram raça de perversidade, aí um fogo se acendeu, vocês serão consumidos pela fome, e vocês vão ser devastados na espada. Ele está prevendo o sofrimento do povo judeu. E ele diz, tenham esse cântico aqui em mente, porque quando acontecer vocês vão ter que lembrar.
ok? Então lembra como vocês faziam, mas, olha só, essa palavra não é vã, é vida, versículo 47. Por esta palavra vocês vão prolongar os dias na terra que vocês vão possuir, ok? E aí, a partir de agora, a gente vai começar a ler o último dia, as últimas 24 horas da vida de Moisés, esse grande personagem da Bíblia. Naquele dia o Senhor falou a Moisés, versículo 48 do capítulo 32. Moisés, sobe no monte de Abarim, no monte Nebo, que está na terra de Moabe, de frente a Jericó. Veja a terra de Canaã, que aos filhos de Israel eu dou como possessão. E você vai morrer no monte que você subir, e você vai ser recolhido com o teu povo. Porque você errou contra mim, ele volta a lembrar. Versículo 52. Você vai ver a terra, mas não vai entrar nela. A terra que eu dou aos filhos de Israel. Que momento apoteótico. Ele sobe no monte Nebo. Nebo, em hebraico, significa profecia, palavra profética. Ele sobe num monte, e daquele monte ele não volta mais. Já vou te explicar o que eu acho sentido disso. Ele vê a terra, ele olha a terra, mas não pisa na terra. Capítulo 33, nós vemos uma honra dada a Moisés, porque Moisés dá uma bênção patriarcal. A bênção só que o pai biológico de uma família podia dar. Agora Moisés dá essa bênção patriarcal sobre todo Israel, no sentido de que Deus está dizendo, eu te tornei um pai para esta nação. Eu te tornei um patriarca para esta nação. Eu estou te dando a maior honra que um homem pode ter. Então, em honra, ele abençoa. Ali do monte, ele impetra bênçãos. Lembra que Jacó fez isso lá em Gênesis 49? Quando ele colocou bênção sobre todos os seus filhos? Moisés faz isso de novo. Ele impetra a bênção em todas as tribos. Você vai ler lá, todas as tribos ele fala bênçãos, mais curtas um pouco às vezes do que Jacó falou, mas cada tribo ele impetra uma bênção, e no final do capítulo 32, versículo 28, ele profetiza sobre a nação. Ele diz, Israel habitará seguro, a fonte de Jacó habitará a sós numa terra, feliz és tu, ó Israel, quem é como tu, versículo 29, e por povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada de alteza, seus inimigos serão sujeitos, tu pisarás os seus altos. Então ele abençoa a nação. Deus dá a Moisés a chance de ser um patriarca e liberar uma bênção sacerdotal, uma bênção patriarcal sobre a nação. E aí, capítulo 34 de Deuteronômio, 1 minuto de silêncio, porque é a morte de Moisés, esse cara que nos acompanhou desde Êxodo. Esse homem separado por Deus, o maior líder do Antigo Testamento, sem dúvida nenhuma. Um líder que tirou o povo do Egito, o líder que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco, que estabeleceu a lei ouvindo de Deus, que estabeleceu o calendário litúrgico, que estabeleceu os ritos de sacrifícios. Que líder top! Está chegando a hora dele morrer. Subiu no Monte Nebo, versículo 1 do capítulo 34. O Senhor lhe mostrou toda a terra e disse-lhe, versículo 4, esta é a terra que eu prometi dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu te faço vê-la com os próprios olhos. Então ele chega. Você imagina que momento abençoado? Ele ali em cima, Deus fala, olha Moisés, pode olhar, teu trabalho valeu a pena. Pode olhar, você teve isso, você trouxe o povo até onde eu te pedi para trazer. Pode olhar, você não vai entrar na terra. Pode olhar. E aí você fala, poxa Deus, que coisa, né? Eu já te falei isso ontem, que no meu entendimento, Deus honrou, Deus não puniu Moisés, porque ele viu a terra, mas ele some nesse monte chamado Nebo, que é a profecia, e lá em Mateus 17 ele reaparece na história, quando o rosto de Cristo brilha, no monte chamado Tabor. Monte Tabor significa palavra realizada. Então da profecia, do monte da profecia, ele reaparece no monte, palavra cumprida. Deus prometeu, Deus cumpriu. Tá comigo aqui, tá anotando para não cair da cadeira? Então ele reaparece ali. Era como se Deus estivesse dizendo, Moisés, pisar fisicamente na terra prometida é pouco demais para você. Eu vou te permitir ver qual é a minha verdadeira terra prometida. Eu vou te permitir ver o porquê você trabalhou e o porquê você trabalha. Ele vê Jesus Cristo, o rosto dele resplandecendo, ele junto com Elias. E daqui a pouco ele some de novo da história e não aparece mais. Então entenda, meu querido irmão e irmã, Deus honrou Moisés até o último tempo, dando a chance de ser um pai para Israel e impetrar bênção patriarcal, dando a chance de ver Cristo com os próprios olhos. Nenhum outro personagem, a não ser ele e Elias do Antigo Testamento, tiveram isso. Tem esse relato na Bíblia. Olha que interessante. Versículo 9. Moisés tinha 120 anos quando morreu.
Não se escureceram os seus olhos, nem se abateu o vigor. Então ele não morreu porque ficou velhinho, cego, como a maioria dos patriarcas. Deus o tirou no ápice, no auge. Ele saiu de cena no alto, em alta, não em baixa. Não se encontrou nele, a não ser nesse registro aqui, de quando ele bate lá na rocha, não se encontrou nele nenhuma imoralidade, não se encontrou nele nenhum erro. Ele teve uma conduta íntegra. Olha o que a Bíblia registra, presta atenção. Versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, aquele que o Senhor falava face a face. Palmas para Moisés. Que história sensacional. Que homem separado por Deus. Que líder manso, paciente, sábio. Que líder Deus constituiu. Um homem transforma uma geração. Uma pessoa entregue a Deus transforma uma nação. Ele era tão importante que a nação de Israel chorou por 30 dias a sua morte. A Bíblia diz no versículo 8, os filhos de Israel prantearam por Moisés 30 dias. Até que acabou o período de luto. Mas de novo, Moisés era um homem de legado. Moisés não era um homem que só escreveu história, ele deixou um legado. É óbvio que não pode acabar em Moisés. E agora? O que vai acontecer? E agora? Como que a história vai continuar? Chora por 30 dias, mas continua. Chora por 30 dias, mas o luto passa. O que eu quero dizer é que, em Deus, o que a gente tem que extrair aqui? Por maiores que possam ser nossas perdas, as dificuldades, as lutas que nós atravessamos, quando um ciclo encerra, Deus sempre está pronto para começar um novo. Quando uma porta se fecha, Ele está sempre pronto para abrir uma nova. É assim que Deus faz conosco. Então nós estamos agora com alegria completando o Pentateuco. Conseguimos com êxito. Parabéns a você que está desde o início. Parabéns a você que começou faz um dia, começou hoje, começou faz uma semana, mas parabéns para nós que estamos juntos aqui. Completamos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E vamos entrar agora numa outra seção da Bíblia, que a Bíblia chama de livros históricos. Como o nome mesmo diz, nós vamos agora ler sobre a história de Israel. Que livros históricos são esses? De Josué até Esther é considerado livro de história, livros históricos. Por quê? Eles vão registrar a entrada em Canaã, o exílio e o regresso do exílio. Então, de Josué até lá na frente Esther, o que nós vamos ler são registros de história. Então, nós temos muito para aprender com todos os personagens. A gente vai ler a partir de então. Dando spoiler do que está por vir, além da história de Josué, a história de Sansão, a história de Salomão, a história de Davi, a história de Esther. Quanta coisa a gente vai ler. Então se prepare e aperta os cintos. Porque se você sobreviveu ao Pentateuco, lei, sacrifício, coisa mais pesada, agora você vai flutuar, agora você vai voar. Tudo bem? Então vamos nessa. Josué é um livro que tem uma temática. E a temática de Josué é ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e ter coragem é a básica para Josué. Por quê? Deixa eu tomar uma água aqui. Porque ele precisaria ter ousadia. O livro de Josué, de acordo com os estudiosos, tem a autoria incerta, porque tem registros e tem lá no final coisas que falam depois de sua morte, então ele não poderia ter escrito. Supostamente alguém que caminhava junto, um escriba que caminhava junto, que usou grande parte dos relatos do próprio Josué, só para você entender. Qual era o cenário e o contexto histórico da época? Canaã, a terra que eles iriam invadir, era uma terra composta de várias cidades-estado, que tinham seu próprio governo autocrático, seu próprio sistema de reis. Então não é conquistar uma cidade, conquistou a nação toda. Você tinha que conquistar cidade após cidade, após cidade, após cidade, porque era um território com cidades-estados independentes, com cada um com seu governo, ok? Então, Moisés morreu. E agora, Josué? Moisés já não está mais lá. Não há mais como buscar Moisés. Não há mais como tirar dúvida com ele. Agora é contigo, Josué. A temática é ser forte e corajoso. Sempre que estamos diante de um novo desafio, ser forte e corajoso. Comece então o livro de história e se prepare porque a história vai ser maravilhosa. Capítulo 1. 30 dias se passam do choro até que Deus chega e visita Josué. Josué, tudo bem? Capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o Senhor visitou a Josué e disse: Moisés morreu. Tipo, acabou. Agora, apesar dele estar morto, dispõe-te
No original, levanta-te, anima-te, dispõe-te agora, passa o Jordão, tu e o povo para a terra que eu dou, não que eu darei, eu dou, já dei, eu dou aos filhos de Israel. Então a primeira coisa que Josué teve que aprender é: eu contabilizo as perdas, mas eu não paro pelas perdas, eu não retrocedo pelas perdas. As perdas podem me marcar, as perdas podem me ferir, as perdas podem até me fazer curvar por 30 dias, mas chega um dia que eu escuto de Deus: levanta de novo, anima de novo, leva o povo para a terra que eu já dou. Por quê? Versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu já tenho dado a ti. Olha lá o versículo 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como eu prometi a Moisés. Versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Olha que linda essa afirmação de Deus. Como eu fui com Moisés, eu serei. Como eu fui, eu serei. Como eu fui, eu serei. Não te deixarei, não te desampararei. Olha a temática do livro de Josué. Versículo 6, sê forte e corajoso. Você vai fazer esse povo herdar a terra que sob juramento eu prometi dar a seus pais. Mais uma vez, sê forte e corajoso e tenha cuidado de cumprir a lei. Não te desvies da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. E aí ele está falando conosco, líderes, agora aqui, versículo 8. Não deixe de falar do livro da lei. Medita nele de dia e de noite. Medita neste livro de dia e de noite. Para que você tenha cuidado de fazer de acordo com o que está escrito no livro. Então prosperará o seu caminho e será bem sucedido. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava nos ensinando. Nós cristãos, líderes, porque todo mundo é líder de pelo menos sua própria vida. Não queira pôr a mão na espada. Não queira atravessar Jordão. Não queira conquistar se você não meditar no livro da lei. Se você não meditar na palavra. Se você não conhecer a verdade. Se você não conhecer a palavra de Deus. É isso que ele está dizendo. Josué, vai, mas medita na lei. Vai, mas tem uma base. Não te desvia da lei nem para a direita nem para a esquerda. Vai por essa base. Por quê? Porque eles iam entrar num povo chamado Canaã, na região de Canaã. E a religião cananeia era completamente diferente. A religião cananeia era baseada em imoralidade sexual, perversão a deuses, cultura de ritos pagãos, adoração a ídolos, idolatria, prostituição cultural, sacrifícios infantis. Eles iam entrar numa terra com uma sujeira moral muito grande. Então o que ele estava dizendo? Você vai entrar numa terra, não se contamine com essa terra. Medita na lei, de dia e de noite, não desvia nem para a esquerda nem para a direita. Josué ainda devia estar meio assim, sabe? Poxa, como que é legal ler esse versículo. Devia estar assim, pô, Senhor, amém, seja comigo. De repente deve ter vindo um brado, versículo 9. Não te mandei eu! Esforça-te, sê forte, corajoso, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tipo, já chorou? Já ouviu? Agora levanta. Agora vai, Josué. Eu te chamei para essa hora. Eu te chamei para continuar essa história. Então, Josué levanta todo o povo. Ele acaba o luto, acaba o pranto, ele se levanta com autoridade. Versículo 11 e 10, ele diz assim: passem pelo meio do arraial. Se proveiam de comida, porque em 3 dias vocês vão passar o Jordão. Vocês vão entrar na terra para possuir. 2 coisas a gente tem que aprender. Se proveiam de comida, não dependam só do maná. Ou seja, quer viver algo novo, faça alguma coisa que você nunca fez. Quer viver algo novo, faça algo que você nunca fez antes. Porque lembra que o maná até então caía. Eu vou te mostrar que quando o maná para. Até então o maná caía, mas ele está falando, não espera o maná. Se provenha de comida e espera 3 dias. 3 dias é a ressurreição. Sempre que a Bíblia fala de 3 é figura da ressurreição. Então, provê teu próprio alimento, se prepara, porque nós vamos em 3 dias atravessar o Jordão. Ele chega para as tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés. Lembra aquela tribo que lá atrás tinha pedido, deixa a gente ficar desse lado aqui, a gente quer ficar nessa terra mesmo, mas a gente não vai abandonar vocês, nossos filhos ficam, a gente vai para a guerra. Eles chegam para essa tribo e falam, e aí, o acordo está de pé? Essa tribo fala, com certeza, versículo 16, tudo que vocês nos ordenarem nós vamos fazer. Como obedecemos a Moisés, vamos obedecer a você, Josué. Todo que se rebelar contra ti, na verdade, vai ser morto. Olha que afirmação de liderança. Olha que afirmação, Deus falando, eu sou contigo, cara, eu sou contigo. Então Moisés começa a falar, deixa eu lembrar do que Moisés deve ter feito quando foi ter uma grande conquista. Vou mandar espias para Jericó. A última vez que mandaram espias deu meio errada a história, mas Josué era daqueles que se levantou com autoridade, porque ele inclusive foi um dos espias.
Então ele manda 2 espias para espiar Jericó. E é muito interessante o que passa a acontecer aqui no capítulo 3. Porque esses espias chegam na casa de uma mulher chamada Raabe. A casa dessa mulher ficava na muralha, no muro mesmo de Jericó. Então eles chegam na casa dessa mulher Raabe. Que Raabe é essa? Ela era uma diplomata? Era uma chefe de estado? Ela era dona de várias empresas? Não. Raabe era uma prostituta. Então não tinha interessante notar que Deus escolhe uma estratégia para entrar na Terra Prometida na casa de uma prostituta? Deus estava mostrando que ele cuida dos improváveis, que ele cuida daqueles que a sociedade desprezaria, que ele cuida daqueles que ninguém olharia. Deus estava chamando coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Tá entendendo comigo aqui? Só que, eu vou te fazer uns paralelos aqui para que você entenda. Até o que é maldição, Deus transforma em bênção. Porque mesmo a prostituta, ela tinha habilidades, que se usadas para Deus, seriam bênção. Vou te mostrar. Primeiro, eles chegam na casa de Raabe, uma prostituta, e dormem ali, versículo 1 do capítulo 2. O rei de Jericó fica sabendo, versículo 2, epa, tem espião aqui daquele povo, tem espião aqui. Então vai para a casa de Raabe, ele manda uma comitiva para a casa de Raabe. Primeira habilidade que aquela mulher, como profissional da área do entretenimento maligno, ela sabia esconder homens em sua casa. Talvez não era a primeira vez que ela tinha feito isso. Deus pegou aquilo que ela usava para o mal e falou, você vai usar para o bem agora. Porque quando chega lá a comitiva do rei, ela fala, sabe o que é? Não sei, viu? Eles estiveram aqui, mas nem sei de onde eles eram, já foram. Vai atrás, vocês pegam. E escondeu os caras lá em cima, no telhado, numas canas que tinha, que já devia ser o esconderijo oficial para os homens. Quantas vezes já deve ter acontecido aquilo? Então, que um dia ela usou para o mal, Deus estava fazendo ela usar para o bem. Você entende o que Deus faz conosco? As habilidades que Ele nos deu, o talento que Ele nos deu, que muitas vezes nós usamos até antes de conhecer a presença dEle para coisas ruins, Ele agora faz usar para o reino. A criatividade que você um dia tinha, a facilidade de fazer amizades, a maneira de falar e agradar todo mundo, a habilidade com o instrumento musical, a habilidade para cantar uma música, tudo que você um dia fez fora do reino, no reino Ele santifica e usa para Ele. Então ela esconde aqueles caras lá em cima. E segunda habilidade, ou segunda característica dessa mulher que Deus usou para o bem agora. Obviamente que na casa daquela mulher, por força de sua profissão, prostituição, por força de sua profissão, muitos homens passavam, de todos os nichos, de todas as áreas da sociedade. Então, se alguém conhecia o que se passava no coração e na mente dos homens, era aquela mulher. Então, se o povo de Israel precisava de uma informante, eles foram na casa perfeita. Porque dentro daquela casa, quando eles vão conversar, ela fala assim, eu sei que o Senhor de vocês é top mesmo. Versículo 9, eu sei. Porque a gente tem ouvido o que o Senhor fez com vocês no Mar Vermelho. Olha, a notícia já tinha se espalhado. Não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha CNN, não tinha Fox News, não tinha nada. Mas de alguma maneira, lá em Jericó, antes mesmo que o povo chegasse de Israel, a galera já sabia que vinha um povo poderoso. Deixa eu te dizer, o nosso inimigo ele já sabe o poder que há nas nossas mãos. É por isso que ele quer nos parar antes da guerra acontecer. É por isso que ele quer te fazer desistir antes de você avançar. Porque ele sabe que se você chegar lá, a casa caiu para ele, não tem opção. Então aquela mulher se torna uma informante porque ela conhecia todos os homens, ou a maioria dos homens da cidade. Estão comigo aqui? Então a gente ouviu que Deus abriu o Mar Vermelho. E quando a gente ouviu isso, versículo 11, nossa, Deus desmaiou nosso coração. Já não tem ânimo nenhum na cidade. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e na terra. Olha isso, olha que loucura. Eles estão ouvindo da boca de uma mulher improvável, de uma prostituta, que vamos combinar aqui, ninguém procurava para conversar, procuravam para outros afazeres. Mas aqueles homens estão conversando com ela, e ela tinha informação privilegiada para passar para Israel. Como Deus é maravilhoso e sobrenatural. Ele escolhe entrar na terra prometida, na casa de alguém que seria excomungado da sociedade. Sabe o que ele está mostrando? Que lá na frente viria um que se sentaria com prostitutas, que se sentaria com cobradores de impostos, que se sentaria com pecadores, dizendo que ele é um médico, e o médico veio para os que não estão saudáveis, ele veio para os enfermos. Então ele entra através da casa de uma prostituta chamada Raabe. Tudo bem? Raabe se torna alguém tão potencial na Bíblia e tão reconhecida na Bíblia que, se você reparar, depois você lê Hebreus capítulo 11, que é o rol da fé. Pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés. Raabe é mencionada em Hebreus capítulo 11. Depois você lê lá, Hebreus 11, 31, se eu não me engano. Hebreus 11, 31. Lê lá, como Raabe foi mencionada como uma heroína da fé. Olha a importância dessa mulher. Ok. Ela diz assim, pô, mas só tenho de misericórdia comigo, né?
Se vocês realmente vierem aqui para destruir tudo, tenham de misericórdia comigo, pelo menos que a minha família seja salva. Estou ajudando vocês, me ajuda também. E o sinal, aí a gente vai começar a ver uns negócios paralelos, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O sinal que os espias de Israel passam para ela tem que te lembrar alguma coisa. Porque ele diz assim, então faz o seguinte, tá ótimo, a gente vai te proteger. Como ela era tão profissional, ela já tinha um sistema de fuga lá que os homens desciam por uma cordinha pela janela, ela já era profissional. Deus usou o que ela tinha de ruim agora pro bem. Ele diz, nessa mesma janela que a gente desceu aqui, pelo lençol, amarra um fio escarlate. Deixa eu traduzir em português. Amarra um pano vermelho na tua janela. E esse pano vermelho é o sinal que a tua casa será preservada. Ué, será que nós não lembramos que em Israel, quando o anjo da morte ia passar, lá na Páscoa, o povo pegou o sangue do cordeiro e passou nos umbrais da porta? Por que esse pano vermelho agora está na janela? Não poderia ser amarelo, verde, cinza, verde-limão, branco, da paz? É vermelho, porque vermelho é o símbolo da redenção. Deus estava fazendo uma simbologia, assim como o povo um dia tinha saído do Egito, no Êxodo, e Deus os protegeu da morte com sangue. Agora a entrada na terra prometida seria marcada com eu sou um Deus capaz de proteger da morte através do sangue. Rabi, esconde a sua família em casa e quando a gente entrar, quando a gente vê o fio na janela, quando a gente vê o pano vermelho na janela da tua casa, todo exército vai ter uma indicação. Destrói tudo, mas a casa que está com pano vermelho, não. Essa tem proteção. Essa casa, o anjo da morte, passa em cima. Ok? Então eles vão passar o Jordão. Eles estão preparados para passar o Jordão. Passaram 3 dias. Ressurreição mais uma vez, versículo 3. Os homens vieram com relatos agora. Vai dar certo, Josué, vamos embora. Nós vamos passar. E o versículo 5, então Josué dá uma ordem para o povo. Se santifiquem, se preparem. Amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E olha a cena de Hollywood, nem Hollywood perde. Olha a cena. Sacerdotes, peguem a arca, levantem a arca e passem à frente do povo. Vão à frente do povo andando. Porque hoje, versículo 7, o Senhor disse para Josué, hoje eu começarei a te engrandecer. Olha Josué, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo e o povo vai saber. Então toda a arca da aliança, versículo 11, a arca da aliança e toda a terra passa ao Jordão que está diante de vós. Eu estou prometendo a vocês, dizia o Senhor, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levavam a arca se puserem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Elas serão abertas ao meio. E a partir de agora o povo vai entrar. As águas vão se abrir. Calma aí, pastor, segura aí que eu não quero. Calma aí. Será que a história não está se repetindo? Lembra que antes de atravessar o Mar Vermelho, eles marcaram uma casa com a cor vermelha e agora atravessaram as águas que se partiram? É a mesma história se repetindo. A história está se repetindo mais uma vez. Lá estão eles passando. Lá estão eles atravessando. Eles iriam atravessar as águas de novo. Só que agora as águas do Jordão. As águas do Jordão que se abririam. Será que é coincidência que logo após ser tentado no deserto e voltar da sua tentação no deserto e começar a sua travessia com um ministério público reconhecido na terra, Jesus Cristo veio e se batizou nas águas de um rio chamado Jordão? Será que não é coincidência que ele veio abrir as águas do Jordão para que eu e você pudéssemos entrar na terra prometida? Só segura essa aí. Então eles chegam, os sacerdotes encostam o pezinho na água. Quando eles encostam o pé na água, as águas se abrem e os sacerdotes, tribo de Levi, vão com a arca lá no meio do Jordão, ficam com a arca, e a Bíblia diz que o povo de Israel passou com o pé enxuto, ou seja, não molhou nem o pé, passou no leito de um rio com o pé seco, e eles foram passando até chegar de frente de Jericó. E interessante uma coisa, quando eles estão no meio ali, Deus diz para Josué, pede para cada príncipe de cada tribo, pega uma pedra do leito desse rio, e carrega essa pedra, porque lá na frente, quando vocês chegarem, vocês vão edificar para mim um altar, para que quando os filhos de vocês perguntarem o que são essas pedras, vocês tenham uma história para contar. Então o que eles estavam falando? O que a gente tem que aprender isso hoje? Quando eu estiver atravessando um Jordão, eu tenho que construir um memorial. Eu tenho que ser capaz de contar para os meus filhos aquilo que Deus fez.
Vou te dar um exemplo. Quando Deus te der a chance de conquistar algo, seja material, um carro que você vai comprar, uma casa que você vai comprar, um idioma que você vai concluir, um financiamento que você vai quitar, levanta um memorial. Lá na frente, quando os seus filhos perguntarem, pai, como a gente conseguiu morar aqui? Conta a história do poder e do milagre de Deus. Era mais ou menos isso que Josué estava fazendo. Ele faz mais, ele faz duas coisas. O povo pega as pedras e leva para fora do rio, cada príncipe, cada tribo. E o próprio Josué pega 12 pedras e levanta um altar lá no meio do Jordão, que a Bíblia diz que está lá até hoje. Está tudo aí no capítulo 4. Eles fazem a aliança com Deus através das pedras. Aí, nós chegamos no capítulo 5, que é muito interessante. Por quê? Ele volta a estabelecer a sua aliança com seus filhos. Porque ele fala, Josué, tá tudo certo, mas vocês estão esquecendo de uma aliança importante. Faz tempo que o povo está no deserto aí caminhando, e o povo esqueceu o que é a circuncisão. Você lembra comigo que a circuncisão é até o 8º dia de vida de um menino? Ele era cortado, olha, só isso aqui já dá ele era cortado na carne sobressalente do seu prepúcio, do seu órgão sexual, quando o menininho era pequeno, é a circuncisão. Por algum motivo, isso deixou de ser feito em Israel. Só que antes de entrar, eu preciso ter aliança com ele. A circuncisão era uma marca no órgão do homem que representava duas coisas. Primeiro, intimidade. E segundo, o poder de reprodução, o poder de multiplicação passa pela aliança. Passa pela aliança que eu tenho com os meus filhos. Então eles deixaram de ter esses dois, intimidade e poder de multiplicação através da aliança. Então antes de entrar na terra, Deus diz assim, ó, agora que vocês passaram, antes de vocês conquistarem, chegaram na terra, circuncida. Chegou na terra, circuncida. Faz facas de pederneira, que é uma pedra bem afiada, e circuncida todo mundo. Você está comigo aqui, meu irmão querido? Uma coisa é você circuncidar um menininho de 8 anos, de 8 dias, que nem sabe o que está acontecendo. Outra coisa é você pegar um adulto, um jovem, um mais velho, uma criança, e voluntariamente esse cara se abrir para circuncidar. Você já imaginou? Nem imagine muito a treta que era, mas isso era necessário para que a aliança fosse preservada. Ele está dizendo assim, olha, faz faca de pederneira, versículo 2 do capítulo 5, passa e circuncida os filhos de Israel. Josué fez para si facas, e porque os filhos andaram 40 anos no deserto, ele está falando no versículo 6, se acabou todo mundo, como Deus tinha prometido que eles não entrariam, agora a nação precisa circuncidar. Então versículo 7, Josué pegou os filhos e circuncidou, porque eles estavam incircuncisos, ou seja, eles não tinham aliança. Tendo circundado a nação, ficaram no seu lugar até que sararam. E aí, depois da aliança, depois da circuncisão, o Senhor disse a Josué, hoje eu removi de vós o opróbrio, o peso, a vergonha, a escravidão do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Hoje Deus tirou o Egito, vocês fizeram aliança. Antes que você precise sair correndo aí na cozinha, pegar uma faquinha para se resolver e se aliançar com Deus, calma. Lá no Novo Testamento a Bíblia diz que agora a nossa circuncisão é circuncisão no coração. Então não é mais uma atitude física externa, mas interior. Nós temos uma marca no nosso coração, de intimidade e de reprodução no nosso coração. Então fique em paz aí, tá? Então ele realiza a circuncisão e Deus diz, eu tirei o Egito. Naquele momento, versículo 10, tem aliança comigo? Pisaram na terra prometida? De imediato, versículo 12, comeram o produto da terra, cessou o maná. Deixa eu falar de novo. Cessou o maná. E os filhos comeram das novidades da terra de Canaã. Isso aqui dá um livro, isso aqui dá uma pregação, pastores. Quando acaba o maná, não é hora de desespero, é hora de alegria, porque agora eu vou comer do melhor da terra. Então quando eu perco um emprego, talvez, quando eu passo uma dificuldade financeira, quando as portas se fecham, talvez isso seja só um maná. Se acabou o maná, é porque chegou a terra prometida. Se acabou o maná, é porque a terra prometida está adiante. Então quando você está num relacionamento, um namoro meio conturbado, terminou, cessou esse namoro aí, não se desespera. Se acabou, Deus um dia vai ter uma terra prometida. Então entenda o conceito de maná e terra prometida. Deus não nos chamou para viver de maná a vida inteira. Maná é suficientemente bom por uma estação. Se chama deserto. Acabou o deserto, agora é terra prometida. Eu não me contento com maná. Eu quero o melhor dos produtos de Canaã. É isso que o povo estava se identificando. O maná acabou, eles comeram das novidades da terra. Só que Josué estava ali no pé de Jericó.
E Jericó é uma cidade fortificada. Lembra que ele tinha visitado Jericó e Deus tinha falado, eu vou destruir Jericó? Só que ele está no pé de Jericó, talvez pensando, Senhor, nem se eu tivesse todas as dinamites e explosivos necessários, como que eu vou derrubar essa muralha? E quando ele está ali, de pé em Jericó, agora vamos para o mistério aqui. Ele levantou os olhos e viu. Versículo 3 do capítulo 5. E se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua, uma espada desembainhada. Josué deve ter arregalado os olhos e falou, opa, você é dos nossos ou você é dos deles? Tipo, a casa caiu, olha o tamanho desse cara, olha a espada que está na mão dele. Você é do nosso exército, que eu nunca vi, ou você é dos adversários? Olha o que a palavra responde. Não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu acabei de chegar. Oh, meu Deus, dá vontade de dar uma rajada de mistério aqui. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu acabei de chegar. Sabe o que Deus estava mostrando? Ué, na hora de invadir a Terra Prometida, cada um de vocês das tribos não levantou um príncipe? Vocês levantaram um príncipe. Ruben levantou um príncipe, Naftali levantou um príncipe, Gad levantou um príncipe, Aser levantou um príncipe, Dan levantou um príncipe, Efraim levantou um príncipe, Manassés levantou um príncipe, todos levantaram príncipes, tudo bem? Todos levantaram príncipes. Então, deixa eu contribuir também, deixa eu levantar o meu príncipe, para que ele vá com vocês. Queridos, quem é esse? Quem é o príncipe dos exércitos do Senhor? Quem é que Isaías 9 diz que o governo está sobre os seus ombros? E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus Cristo estava presente ao lado de Josué como um príncipe. Oh, meu Deus! Com uma espada nas mãos, porque a espada, a Bíblia diz em Hebreus, a espada é a palavra. Ele era o verbo, ele era a palavra. A palavra, o verbo se manifesta ali na frente de Josué, com uma espada nas mãos, dizendo, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Eu que sou o príncipe do exército do Senhor. Vocês podem levantar os príncipes de vocês, mas vocês vão comigo agora. Josué sabia que estava diante de alguém sobrenatural, porque o versículo 14 diz, então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E o príncipe do exército do Senhor disse a Josué, Josué, tira a sandália dos teus pés. O lugar que você está é santo. Você não lembra quem tinha escutado essa frase antes? Moisés. Moisés em Êxodo 3, quando foi visitado por Deus, Deus falou, tira a sandália dos pés, vamos. Deus está repetindo a história. Só que agora, a experiência de Josué com o príncipe do exército do Senhor, ele diz, tira as sandálias. Eu não falei como eu fui com Moisés, você contigo, então vou repetir a história. Oh, meu Deus do céu. Hoje está sobrenatural. Aí eles chegam diante de Jericó. O príncipe do exército saiu na frente, agora eles têm uma estratégia, porque a Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém entrava, ninguém saía, era uma fortaleza, era impossível invadir. Então o Senhor chega e dá uma estratégia maluca. Mas não era estratégia por estratégia somente, a estratégia provava a obediência, a persistência e a entrega do povo. Ele diz assim, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão pegar trombetas, vocês vão pegar a arca, os sacerdotes vão à frente, quem tiver arma vai na frente dos sacerdotes protegendo. Vai um povo de retaguarda atrás e vocês vão rodear a cidade. Vocês vão dar uma volta completa durante 7 dias. Eu não quero ouvir a voz, não quero ouvir grito, ninguém vai falar nada. Vocês vão rodear. O que você faz, o que eu faço quando eu não entendo uma estratégia de Deus? Eu obedeço. Fazer o quê? Senhor, eu não sei onde isso vai me levar. Era mais ou menos isso, mas o Deus que eu acabei de ver abrindo as águas do Jordão, ele vai cuidar de mim. Então ele começa a dar uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Imagina no 5º dia os caras, cara, que loucura que nós estamos fazendo aqui, cara. Imagina no 4º dia, imagina. Mas aí no 7º dia, o 7º dia é um dia importante. Porque no 7º dia, Deus diz assim, eu vou mostrar para vocês que vocês têm mais força do que vocês imaginam. Que no finalzinho, eu vou sair de vocês o melhor. Hoje, 7º dia, vocês não vão dar uma volta só não. Hoje vocês vão fazer tudo o que vocês fizeram nos dias anteriores. Hoje vocês vão dar 7 voltas em um dia só. Antes era uma volta só uma volta para. Agora hoje vocês vão dar 7 voltas, representando os 7 dias. Como ele antes tinha criado o mundo e descansou, no mesmo ciclo de tempo agora, o 7º dia representava o descanso em Deus. E se eu descanso nele,
eu tenho força para dar 7 voltas se for necessário. Eles dão as 7 voltas. A Bíblia diz que, dando as 7 voltas, a trombeta soa e o povo grita. Gritar, ele entregou a cidade. Está acontecendo um momento histórico. Está acontecendo um momento histórico. Eles estão assumindo a primeira cidade-estado de Canaã. Já uma cidade gigantesca. Eles gritam, o Senhor entregou a cidade. Versículo 10. Perdão, versículo 20, gritou o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas quando o povo gritou, e o som da trombeta soou, as muralhas caíram e o povo entrou na cidade. Tudo foi destruído, a não ser a casa de Raabe, que foi salva, ela foi tirada da casa dela e conviveu em Israel, a Bíblia diz inclusive, e eles destruíram a cidade inteira. Deus é um Deus de conquistas, mas Deus também é um Deus que nos faz ter princípios. E um dos princípios era, quando vocês entrarem, nada peguem para vocês. Destruam tudo e a riqueza, o prato, o ouro, isso vai para o meu templo. Deus nunca tinha pedido isso antes. Ele nunca vai voltar a pedir isso de novo. O que ele estava pedindo é a primícia da terra de Canaã é minha, não é de ninguém. A primícia de Canaã. Vocês não trazem a primícia para o sacerdote da tribo de Levi? A primícia inteira da terra de Canaã, ela é minha. Ele tinha pedido isso. Não toquem nada de Jericó. Pega o ouro, pega o que é de valor e traz pro templo. Porque a primícia de Canaã pertence a mim, ok? Só que eles, ao entrarem, a Bíblia diz que um cara chamado Acã viu umas coisinhas lá, pegou pra ele, falou, cara, ninguém nem dá falta disso aí, é um pouquinho só, cara, imagina, pegou um pouquinho e guardou pra ele. Imagina, eles acabaram de ter uma vitória gigantesca em Jericó, histórica, muro caindo. Do lado de Jericó ali ficava um povoadinho, uma cidadezinha chamada Ai. Eles falam, cara, não vamos nem nos cansar, não precisa nem todo mundo. Olha, era um inimigo tão pequenininho que mandaram 3.000 homens. 3.000 homens para um exército que tinha 600 mil, é tipo nada. Manda 3.000 caras lá, resolve esse negócio aí, pisa nessa mosquinha chamada Ai e a gente já volta aqui. Surpreendentemente, ao entrarem em Ai, eles perdem, são derrotados. 36 homens morrem de uma vez só, olha lá, versículo 5. 36 homens morrem, e os outros saem correndo, desesperados, e são derrotados. Aí Josué fala, rasga as vestes e fala, o que está acontecendo? Deus, por que o Senhor nos tirou? Como assim? O Senhor não prometeu que estaria conosco? Aí Deus fala, Josué, tem alguma coisa impura em Israel. Levanta, não fica prostrado. Versículo 10, olha só. Josué, levanta. Por que você está prostrado assim? Ou seja, você é líder, você perdeu, tá tendo derrota, mas levanta, o que está acontecendo? Levanta. Se santifica. Mas tem coisa condenada em Israel. E aí vem um sistema de busca e espionagem divino que Deus vai mostrando por sorte. Sorte era um sistema de escolha. Deus vai mostrando por sorte qual era a tribo, qual era a família, qual era a casa. Eles vão num sistema de espionagem maravilhoso, celestial. Eles encontram a casa de Acã. Acã fala, realmente vacilei, peguei, vi uma capa babilônica, um pouco de prata, escondi, enterrei na minha tenda. É a famosa expressão capa de Acã. Ele pega a capa da Babilônia. Babilônia representava imoralidade, representava mistura de deuses. Então ele pega aquilo que não deveria. E por isso eles estavam perdendo. Às vezes a gente está sofrendo derrotas e tem coisas enterradas na nossa história, na nossa vida. Tem capas de Acã que a gente tem que se livrar. Acã é punido com severidade, como a lei previa mesmo. Ele e toda a sua família. Deus diz, agora volta e conquista. Eles voltam, conquistam numa estratégia sobrenatural. Deus renova a sua aliança com seus filhos. E aí nós vamos ver o último capítulo de hoje. O tempo voou hoje nas explicações. O último capítulo de hoje, com Josué sendo enganado por um povo chamado Gibeonitas, os povos de Gibeão, que se vestem meio de fraquinho, trazem uns pão velho, uma sandália gasta, e fala, cara, a gente é pouquinho, a gente não, pô, imagina, a gente não oferece perigo para ninguém, a gente veio em paz. Faz paz conosco. E Josué faz paz com esse povo. Faz aliança com esse povo. O que ele está plantando aqui, um dia Israel vai colher. Porque Deus havia sido específico. Ele havia falado assim, olha, nunca façam alianças com esse povo que chegar aí. Não faça aliança com nenhum desses povos. Esse povo não é povo para você se aliançar, é povo para derrotar. E Josué fica com pena, vê aquele povinho ali, meio... Eles moravam a 30 km de distância, eles estavam fingindo que era um povo de longe, que estava todo esfarrapado. Falou, cara, a gente não vai oferecer resistência a vocês, vão ser seus servos para sempre. E Josué faz uma aliança com eles. Lá na frente você vai ver que fazer aliança com o inimigo, mesmo no momento de aparente fragilidade do inimigo, é o pior erro que a gente pode ter. Nossa única aliança tem que ser com Deus.
Nossa história está prestes a ficar mais emocionante ainda. Amanhã nós continuamos nas conquistas, nos desafios que Josué teve que enfrentar. O que nós temos que aprender? Não acaba em Moisés. Moisés é maravilhoso, mas não acaba nele. Continua numa geração como Josué. Josué, ser forte, corajoso, tem autoridade, atravessa o Jordão, mas não só atravessa. Ao atravessar o Jordão, pega as pedras que estão nele para que você se lembre sempre do poder de Deus. Levanta uma pedra ali no meio, mas leva as pedras também. O príncipe dos exércitos do Senhor, com a espada desembainhada, ele vai à frente para que eu conquiste Jericó, para que as muralhas caiam, para que eu não fique paralisado, para que eu avance. Mas quando eu avançar, minha certeza é, nesta terra eu não faço aliança com o inimigo. Nessa terra eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu tenho um compromisso com o meu Senhor. Eu não me conformo com as coisas dessa terra. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Não seja religioso, mas também não seja condescendente com tudo. Não seja aquele que fala, não, nada demais, tem nada a ver, não tem problema também, todo mundo faz, não tem problema nenhum. Cuidado. Cuidado com o que você invade a tua casa. Cuidado com o tipo de adoração que você permite ou não permite dentro da tua casa. Cuidado com as tuas atitudes, porque Deus nos chamou para sermos um povo santo, sacerdócio vivo e real, separado a Ele. Há um legado que nós estamos construindo. Deus te abençoe, que a glória de Deus venha sobre a tua vida. Um abraço a todos vocês. Amo vocês integralmente. Estou vendo muita gente falando aqui. Pastor Davi Fantasini, eu vi a pastora Fabi lá de Joinville, vi a pastora Natália também lá de Fazenda Rio Grande. Estou vendo a Amanda Jordão aqui. Estou vendo Pati, Júlio Bergamo, Nengo Vieira, Deus abençoe, glória a Deus. Tiago Vieira, a Amanda já falei, Mariela. Vamos nessa, vamos avançar. Amanhã tem capítulo novo, estuda a palavra, busca a Deus, tenha um dia abençoado com a tua família, te amo em Cristo, até amanhã, um abraço para todos vocês, Deus abençoe.